Olá, bom dia, meus colegas. Hoje, nosso sábado, como a gente combinou hoje, né? Ontem, na aula de ontem, hoje, 15 de agosto, tá? Estamos aqui mais uma vez e hoje, como a gente combinou, vamos trabalhar o exercício do que a gente, né, da unidade que a gente acabou de trabalhar, né? Vamos para nossas atividades. E nós temos atividades aí começando na página 164, tá? Que é integrando com a arte. A gente está trabalhando no continente asiático e ele vai fazer uma integração aí com as artes desenvolvidas pelos povos, pelos vários povos do continente asiático, né? Então, ele traz aqui na página 164 a questão heróis, artes marciais, que a gente conhece, cinema, tá? Da Ásia para o mundo, né? Aqui no Brasil, a gente conhece isso, com certeza o mundo todo conhece, por essa integração da arte asiática com o mundo. Então, na Índia, tem um texto aqui que vai falar de um filme, tá? Uma questão de um filme aí muito, muito famoso no cinema. Vocês vão fazer essa leitura aqui, eu não vou me arriscar a ler aqui, que tá cruel, mas eu acho que é Bamahabali, Bahabali, né? Eu acho que é essa a pronúncia, não sei, tá? Se estiver errado, me perdoe. Já não falo legal o português, ainda mais o indiano, mas o tema aí com certeza deve ser em inglês, né? Haja vista a Associação da Índia, que foi colonizada, inclusive, pela Inglaterra. Aqui embaixo, então, fazer a leitura, a análise, né? Interpretar essa leitura, ok? Assim como aqui embaixo nós temos do Japão, tá? Então, nós temos aí um DVD, né, de desenho animado, tá? Deve ser Sailor Moon. Tá? Temos aqui, tá, que a partir da década de 50, visando preservar a cultura, cinema japonês, temos muitos filmes japoneses aí, tá, que a gente conhece aqui no Brasil. E na página 165, nós vamos ter aí alguma coisa relacionada com a China. Essa daqui já é mais familiarizada comigo, né? Operação Dragão, foi o filme de 1973. Eu era criancinha, não assistia isso, a vovó que me contava. Tá? Então, tem aqui a questão do Kung Fu, né? Isso aí é o Bruce Lee, tá? Muito famoso. Ok? E aí nós temos aqui, primeira questão, né? Vai ser aí a subjetiva. Cite nome de outras manifestações ou produtos culturais de países asiáticos presentes aqui no Brasil. Tá? Então, o que é que vocês podem fazer aí? Né? Entre as manifestações, né, ou produtos culturais, podemos destacar aí, ok, a gastronomia, a religiosidade, as religiões, práticas meditativas corporais, né? A questão de meditação, a gente sabe muito disso, os chineses, japoneses, a medicina oriental, né? Temos alguma medicina aí que é praticada no Brasil, inclusive eu estou tendo algumas sessões aí para tratar da artrose, ok? E temos aí jogos, né, de videogames, que é mais familiarizado vocês aí, sabem tudo dessa parada aí de videogames. Tá? Então, tem uns aí que são originários da Ásia, ok? Então, é só para vocês citar o nome aqui dessas outras manifestações de produtos, sem ser essas que estão citadas aí nas questões, ok? E aqui a segunda questão pede logo em grupo, vou logo avisando. Vamos fazer em grupo que tem o negócio do isolamento social. Tá? Então, você pode fazer em família, sem problema nenhum. Tá? Com os irmãos, com os primos, aí, pai, mãe, tio, avô, sem problema. Tá? Ou pode fazer sozinho também, isso é muito fácil. Tá? E pede para escolher um aspecto citado na questão anterior, tá? Ou cultural, ou religioso, ou meditativo, tá? O cinema e tal, e pede para buscar informações sobre a origem, e sua influência na cultura brasileira, tá? Na nossa cultura brasileira aqui. Nós temos muito disso. A gente conversa sobre isso dentro de sala de aula, a gente já conversou desde o início, lá no início, ok? Então, a gente tem aí essas influências culturais asiáticas aqui no Brasil. E aí, cada um de vocês pode pesquisar um país asiático, né? Nós temos vários, né? E o tipo de manifestação ou produto cultural. Essa ideia é que, chegar ao final da pesquisa, promover uma feira cultural, que não vai ter, com toda certeza, na época da aglomeração. Então, faça só isso, aí a gente analisa e pontua aí, né, para avaliação geral aí da nossa terceira avaliação.
ok? Vamos se adiantar, tá? Aqui na página 166, nós vamos ter aí, tá? A primeira questão, aí já vai ser as atividades mesmo, propriamente dita. Primeiro que é outra atividade mais ligada à arte, tá? Aqui tem objetivo e subjetiva, né? A primeira questão é objetiva, é para marcar aí falso ou verdadeiro. Aí diz, a Ásia é separada da América pelo Oceano Atlântico. Então, analisar no mapa mundi, ver se os limites do continente asiático, os limites do continente americano, ver qual é o oceano que está lá, se for o Atlântico, é verdadeiro, se não for, é falso. Tá? Segunda questão, o continente asiático só perde em extensão para o continente americano. Então, tem que comparar, ver qual é a extensão do continente americano e ver qual é a extensão do continente asiático, ver se é falso ou verdadeiro, afirmativa. Terceiro, Ásia, Europa e África formam um único grande bloco continental. Né? Então, tem que ver aí se isso procede ou se não procede, se é falso ou verdadeiro. Os montes Urais apresentam o limite entre a Ásia e a Europa. Né? Então, vamos ver aí se o que separa a Europa da Ásia. Se for os montes Urais, né? Se a afirmativa aí for verdadeira ou se ela for falsa, vamos colocar VOF. O último aí, o continente asiático está quase totalmente localizado no hemisfério sul. É muito fácil, né? Basta pegar o mapa mundi aí e ver onde está o continente asiático, se está mais no hemisfério norte, mais no hemisfério sul. Aí, ver se a afirmativa aí é verdadeira ou se é falsa. Segunda questão, né? Ele pede para observar o mapa da Ásia. Tá? Tem que cronometrar aqui. A Ásia, divisão política e regional, da página 143, a gente tem lá, a gente trabalhou isso, e para completar as lacunas, né, com o nome das regiões da Ásia, né, as subdivisões regionais da Ásia, ok? Então, nós temos aqui nessa página, vocês vão estar com o livro aí, vão estar voltando lá na página 143 para responder isso daí. Aí diz aqui, ou possui dois países transcontinentais, o Egito e a Turquia. Procura onde está o Egito, procura onde está a Turquia, ver qual é essa divisão regional que faz parte desses dois países e coloca aqui na lacuna, desculpem. Tá? Segundo aí, ou abriga o país, já sabe que é masculino, né? O país abriga o país com maior população mundial. Então, ver qual é o país que tem a maior população mundial e ver qual é a subdivisão regional que ele pertence e coloca aí, ok? Letra A, ou desculpa, letra A não, é a terceira, né? Terceira questão aí, terceiro item aí. A é a única região asiática formada apenas por um país que também é transcontinental. Já sabe que essa região aí, a tradução dela é no feminino, está aí o artigo feminino. Tá? Então, diz aí, que é só ver qual é o país, tá? que forma uma região e que esse país também é transcontinental. Tá? Ver aí qual é essa subdivisão regional que tem essa característica, que tem esse país, tá? Que forma só essa subdivisão regional. E aqui outra subdivisão regional que não tem saída para o oceano. Então, vê aí qual é a parte da Ásia, qual é essa divisão regional da Ásia que não tem saída para o oceano. Muito fácil. Tá? Aqui o outro, né, diz que é uma região banhada pelo Oceano Índico e abriga o segundo país mais populoso do mundo. É só ver aí qual é o segundo país mais populoso do mundo, que está na Ásia também, e coloca aqui no intervalo, na lacuna. E a última aí diz que é uma região, essa região é formada, essa divisão regional é formada por uma porção continental e outra insular. Então, vamos ver aí qual é a divisão regional do continente asiático, que tem muitas ilhas, né? Outra região, outra porção insular significa que é formado por várias ilhas. E uma porção continental, que está dentro do próprio continente. Né? Então, vê aí qual é e acha que coloca aí na lacuna. Terceira, né? A nossa aula hoje é só análise desse exercício, dessa atividade que vocês vão fazendo aí, mas eu estou passando as orientações para vocês. Terceira questão, pede para analisar o mapa da Ásia físico. É o mapa que vê aí o relevo, a geografia também.
da página 144, está lá na página 144 do livro. É só ir lá, rever a página 144, rever o mapa físico do continente asiático e responder. Letra A, diz aí para indicar os nomes dos principais planaltos asiáticos. Tá? Então, vê aí quais são os principais planaltos e responder aí a letra A. E na letra B, pede para indicar o nome das principais planícies asiáticas. A e B trabalhando, A planalto e letra B planícies, né? Para descrever aí. Quarta questão, leia a notícia a seguir e responda as questões. Então, tem uma notícia aqui, que a autoridade da China anunciaram que vão proibir a entrada de turista onde se encontra a nascente do Rio Amarelo, o segundo mais longo da Ásia, devido aos problemas ambientais. O Rio Amarelo tem 5.400 quilômetros de extensão, nasce em outros grandes rios da Ásia, o Yangtze e o Mekong e o Brahmaputra, no Planalto tibetano. Um frágil ecossistema afetado pela mudança climática e outras consequências das atividades humanas. Entre as consequências das atividades humanas, nós temos aqui o turismo. E aí, nós temos aqui, letra A, em que unidade do relevo asiático nasce o Rio Amarelo? O texto fala. Letra B, onde o rio deságua? Também sabemos, é só pegar a extensão do rio e seguir. Deságua em algum lugar, com certeza, é só ir procurar lá no mapa e saber qual é esse lugar. Letra C, além do turismo citado no texto, pesquise outras atividades que contribuem com a degradação das águas do Rio Amarelo. E nós temos o turismo, mas nós temos outras poluições de rios. Aqui mesmo no Brasil, aqui em Belém, nossos canais são muito poluídos. E aí a gente entende o que é que faz a poluição, isso não é diferente no mundo todo. Então, essa daí é a página 166. Vamos lá para a página 167. Página 167. Ele pede aí, quinta questão, pede para explicar o processo de formação das cadeias montanhosas da Ásia. Como foram que essas montanhas se formaram lá no passado, alguns milhões de anos, milhares de anos, milhões de anos. É só uma gripezinha, então, resfriadinho, se Deus quiser. Sexta questão, compare os mapas que ilustram o regime de monções da página 147 e responda as seguintes questões. O que são as monções? São ventos que sopram no inverno e no verão, no continente asiático, mas basicamente no sul e sudeste asiático, que sopram do oceano em direção ao continente e em outro período sopra do continente em direção ao oceano. É o inverso. Só que em períodos diferentes. Tem no verão e tem no inverno. Então, as monções são caracterizadas dessa maneira no continente asiático. Então, ele pede aí, qual a direção dos ventos em cada período, verão ou inverno, representado nos mapas. Nós temos lá no mapa da página 147, a gente trabalhou isso tranquilo. Aí pede para responder na letra A, em que período as precipitações são mais elevadas? É no verão ou no inverno que chove mais ou chove menos? Quais são os índices mensais de precipitação? Precipitação é chuva, na maior parte das regiões apresentadas no mapa durante essa estação. Então, tem que saber qual é o período, se é verão ou inverno, onde as chuvas são mais elevadas, e quais são os índices mensais. Tem lá também como podemos dizer, um pluviograma, um pluviométrico. Pluviométrico, desculpa, é o aparelho. Mas nós temos esqueci o nome lá, que dá a página 144. Vamos voltar lá rapidinho. Não sei se é pluviograma. Vamos voltar aqui, para tirar todas as dúvidas. Eu não vou voltar aí no coisa, senão vai demorar muito. Nós temos aqui relevo e hidrografia, a página é 147, mapa 144. Nós temos o mapa de monções. Não tem aqui, não, nem tem. Mas aí o texto fala tranquilo. Nós temos aqui o mapas, o mapas das monções, que vai mostrar o período que chove mais, o período que chove menos, a direção do vento e também
tá? A estação climática. Tá? Então, nós vamos ter aí na página 147, tranquilo. Eu pensei que a gente ia ter uma tabela, né, mostrando aí o período, mas inclusive a leitura é mais difícil ainda. Está mais fácil no mapa mostrando. Tranquilo, dá para responder essa questão. Tá? E a letra B, eu acho que é a letra B, né? Os índices de precipitação que comprovam o início do período seco de inverno. Já está falando aí que o inverno é seco, então não é chuvoso. Né? Frio pra caramba, mas não chove muito. Né? Então se torna seco. É só o mapa lá das monções, dá para falar tudinho. Né? Período que chove mais, onde as precipitações são maiores, né? Ele é mais úmido. Né? E o período que chove menos, ele é seco, é frio, né? E seco. Então, saber se é verão, se é inverno, ora, a característica do inverno é o frio. Tá? Então, aí está aqui, que é seco de inverno, então é seco e frio para caramba, com toda certeza. Só lembrar nas nossas aulas, e tem lá na página 147, dá para responder tranquilo. Tá? A sétima questão. Escreva um pequeno texto explicando a influência do Planalto do Tibete e da Cordilheira do Himalaia no clima de parte do continente asiático. Está relacionado às monções. Tá? Tem ventos ali que sopram da Cordilheira, né, e do Planalto do Tibete, tá? Para baixo. Lá em cima é frio para caramba, esse vento que vem de lá é muito frio. Então é só para escrever aí, se lembrar. Tá? Vento que sopra de regiões mais altas, Planalto do Tibete, a Cordilheira do Himalaia, tá? Então é altíssima, lá em cima é recoberto de neve. Tá? Então lá em cima é muito frio, o vento que sopra de lá é muito frio e pesado. Tá? Ele vem descendo, empurrando, vai para a direção do oceano com toda certeza. Tá? Então ele vem trazendo essa característica aí, tá? uma influência muito grande dos ventos que sopram lá do Tibete e da Cordilheira do Himalaia. Pode escrever essa característica aí, tem lá também onde a gente trabalha. Tá? As monções é onde a gente trabalha também o relevo. Oitava questão, falso ou verdadeiro? Letra A. Né? Na Ásia estão localizadas diversas cadeias de montanhas originadas do choque de placas tectônicas. A gente já está trabalhando uma questão anterior aí. Fácil de saber se é falso ou verdadeiro. Letra B. Junto às grandes cadeias de montanhas, encontram-se extensos planaltos e também diversas planícies. Então, vamos ver aí se procede, se é falso ou verdadeiro. Letra C. Apesar de muito extenso, o continente asiático possui bacias hidrográficas com rios de pouca extensão e, por isso, pouco utilizado. Então, veja aí se os rios, se as bacias hidrográficas asiáticas, se ela tem essa característica. Que as bacias hidrográficas possuem bacia hidrográfica com rios de pouca extensão. Até trabalhamos já um rio lá atrás também. É fácil de responder essa aí se é falso ou verdadeiro. E letra D, a presença da Cordilheira do Himalaia e do Planalto do Tibete no centro da Ásia faz com que a continentalidade e o relevo sejam fatores fundamentais da dinâmica climática. Com todo... Vamos ver lá na página. Ele está tendo essa afirmação aí, que ele está dizendo que o Himalaia e o Planalto do Tibete é no centro da Ásia. Vamos ver se é lá no centro mesmo. E tem uma forte influência na continentalidade. E o relevo seja seja fatores fundamentais na dinâmica climática. Então, está quase respondida essa questão. A nona questão. Ele pede para preencher o quadro abaixo. Meus queridos, a gente vai fazer 2 colunas no caderno. Tá? Uma de vegetação, outra de clima. E aí, quando a vegetação já está dado aqui, e coloca no lado, na mesma linha. Por exemplo, aí coloca lá, na primeira coluna, vegetação, floresta tropical equatorial. Qual é o clima? Coloca o clima aqui do lado, na coluna do lado. Floresta temperadas e subtropical. Qual é o clima de floresta subtropical e temperada? Floresta boreal, floresta de taiga. Vê onde é que tem esse tipo de floresta lá no mapa, de vegetação e clima. Sempre o clima está relacionado à vegetação e vice-versa. Vegetação mediterrânea, qual é o clima? O próprio nome está dizendo.
A vegetação de savana, tá? Aonde estão as savanas? Qual é a área? Né? Qual é a estação? Não, na estação. Qual é a região, né? Onde se encontra a região de savana? Aí está na região temperada, está na região polar, está na região tropical, está na região subtropical, está na região equatorial. E aí vê e coloca o clima, tranquilo. Estepe e pradarias, que tipo de vegetação? Onde está localizada essa vegetação? Em que zona climática está colocada as savanas? Tá? Em que zona climática está colocada aí, aparece estepe e pradaria e coloca o clima. A vegetação de altitude, o próprio nome já diz. Né? Onde é que está essa vegetação? Na altitude. Qual é o clima lá na altitude? E tundra, vegetação de tundra, onde se encontra? Né? Qual é a região que se encontra a tundra? Qual é a zona climática dessa onde se localiza a tundra? E na zona climática lá a gente vai ter o clima, tranquilo. E o último, vegetação de deserto. Qual é o clima lá da vegetação de deserto? Muito fácil de saber. Lembrando que no deserto, nós temos vários desertos espalhados no mundo todo, até mesmo na Ásia. Alguns a característica de ser muito quente, outros de ser muito frio. Tem vários desertos aí que é frio pra caramba durante o ano todo. Depende da zona climática onde está localizado. No caso da Ásia, é só a gente entender aí, procurar ver. Ok? Beleza? Então vamos lá para a página 168. A página 168, eu já detectei que teve um problema aqui. Repetiu a página 165. Era para estar a página 168. Mas vamos pegar o livro, não tem problema nenhum, tá? Não está aqui na tela, eu coloco na tela para facilitar. Mas não está na tela, a gente pega, tá? Aqui a página 168. Ela aparece aqui para vocês, tá? Tem esse mapa aqui, tranquilo. Vou botar minha cara aqui do lado. Aí tem as questões embaixo. Então, pegue o livro aí na página 168, sem problema nenhum. E vamos lá, para a 10ª questão. Ele diz aí, o mapa abaixo representa a cobertura vegetal atual da Ásia. Aí pede para comparar com o mapa da Ásia, a vegetação nativa, da página 146. Então, pegar esse mapa daqui e comparar com o mapa da página 146. Aí ele vai perguntar aqui, que tipo de vegetação sofreram mais devastação? Então, vê lá qual é o tipo de floresta, e vê onde teve mais devastação. Com toda certeza, tem mais devastação onde tem a maior aglomeração humana. Letra B. Quais são os 2 países que mais perderam cobertura vegetal? Está muito ligado com a letra A. Muito fácil de responder. Só citar os 2 países. Eita. Letra C. Atualmente, que tipo de vegetação possui a maior cobertura original? Então, é só ver onde tem a maior cobertura e que fatores naturais estão ligados à menor devastação desse tipo de vegetação. Onde não tem muita gente, não tem muita devastação. Onde tem muita gente, a devastação é maior. Muito fácil de responder também. E a letra D, por que a vegetação do deserto foi a que sofreu menor alteração? Eu acabei de quase responder no comentário anterior. Se a vegetação é de deserto, vamos lá ver, tem vários fatores aí. Um deles é que a vegetação do deserto não tem viabilidade econômica. Se não tem viabilidade econômica, o ser humano, dito racional, não vai lá e devasta. Mas tem outros fatores também. É só a gente analisar bacana. Aí a 11ª questão. O continente asiático é o país mais populoso do mundo. Correto. Mas há áreas com baixa densidade demográfica. Acabamos de falar sobre isso. Ele pede para citar os aspectos físicos que se relacionam a essas baixas densidades, os aspectos físicos. Tá? Então, os aspectos físicos aí nós temos principalmente os relevos. Tá? Então, vamos ver aí quais são os aspectos físicos que vai ver aí. Temos aí áreas aí que é verdadeiro vazio demográfico pelos aspectos físicos. Tá? O relevo está relacionado aí. 12ª questão. Aí essa a gente tem na tela. Tá? Quem quiser acompanhar o livro não tem problema nenhum. Tá? É para a gente trabalhar o livro e a tela. No anterior não tinha na tela, mas a gente tem o livro em mãos. Ok? Tá? Então, a gente tem aqui esse gráfico. Tá? Vai trabalhar aqui
15 principais aglomerações urbanas do mundo, não, do mundo não, do mundo, mas vai trabalhar principalmente, aí aparecer a Ásia em maior destaque, com toda certeza. E aí a gente faz a análise, tá? Tem aqui, né? A gente vê que é crescente, aqui, pererê, esses números aí todinhos vocês vão analisar, tá? De baixo para cima, de cima para baixo, tá? Ver a sequência aí para onde cresce, para onde diminui. Apaguei as paradas aqui para vocês não verem a resposta, né? Não marco mais essa touca com vocês, tá ok? Letra A, depois de analisado, tá? O gráfico aí, das principais aglomerações urbanas, de 1950 a 1930, vai trabalhar em África, Ásia, América Latina, Caribe, América do Norte. E aí, vamos lá para a letra A. Faz aí. Faça uma lista em ordem decrescente das aglomerações urbanas de acordo com o número de habitantes projetado para 2030, daqui a 10 anos. A ordem se manteve a mesma que a apresentada em 1950, né? E vocês vão responder, né? E pede para explicar a resposta. Ora, faz a lista aí decrescente, tá? Então, vai pegar a maior população urbana, aí a que vem baixando, para a gente fazer essa projeção aí para 2030 e analisar de lá de 1950, de 70 anos atrás. Letra B. Em relação a 1950, quantos habitantes a mais terá a cidade de Dhaka, em Bangladesh, em 2030? Então, em 2030, Dhaka de Bangladesh, quantas cidades, ou melhor, qual será o número de habitantes em 2030 em relação aí a 1950? Fazer essa diferença aí dessa projeção. E a letra C, pede aí, em 2030, quais cidades asiáticas estarão entre as 5 maiores aglomerações urbanas do mundo? A projeção para 2030. Então, é só destacar, é muito fácil. Tá? Tranquilo aí. O gráfico aí mostra. Aí, tranquilo. Então, a gente responde aí. Décima terceira questão, pede para analisar o quadro da página lá, da página 159, 10 páginas atrás, e pede para escrever um texto, um pequeno texto, no máximo 5 linhas, sobre as desigualdades sociais e econômicas entre os países asiáticos. Muito fácil. Temos países ricos, de primeiro mundo no continente asiático, temos países emergentes, e temos países muito pobres. Então, ele pede para analisar e para escrever um pequeno texto. Aí vai da sua livre interpretação, sendo que deve estar na linha de raciocínio lá da página 159, do quadro da página 159. Ok? 14ª questão. Pede para indicar os principais objetivos que motivaram a criação da APEC, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, o bloco econômico aí do continente asiático, da OPEP, dos países produtores e exportadores de petróleo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, produtores, e da ASEAN, da Associação aí, Econômica da Ásia, e indicar os principais objetivos. São blocos econômicos, a OPEP é uma organização que trabalha com petróleo, que é o produto mais cobiçado, matéria-prima mais cobiçada do mundo, porque, além de ela é matéria-prima para diversos produtos industrializados no mundo, mais de 250 itens produzidos pela indústria mundial têm o petróleo como matéria-prima, inserido aí no processo industrial. E esses países se organizaram aí. Quem produz e exporta petróleo se organizaram para manter os seus objetivos principais. E os blocos econômicos a gente sabe tranquilo, que trabalha tranquilo. 15ª questão. Ele pede para escolher uma das aglomerações urbanas da Ásia Meridional ou do Sudeste Asiático, só dessas duas subdivisões regionais, ou da Ásia Meridional, lá do sul, da Ásia Meridional, ou do Sudeste Asiático, indicadas no mapa mundo, no mapa mundo, aglomerações urbanas mais populosas, projeção para 2020, da página 154, e pede para fazer uma pesquisa sobre os problemas gerados com o intenso processo de urbanização. Pede para escrever um pequeno texto sobre o assunto.
aí vai dar, né, na intenção de vocês. Eu sugiro um texto de até 5 linhas. Se quiser fazer de 5 a 10 linhas, 5 a 6, 7, 8 linhas, sem problema. Mas no mínimo aí de 5 linhas, tá? Para falar aí sobre aglomerações urbanas, né? E na questão dos problemas gerados com o intenso processo de urbanização. Onde tem muita gente, muito problema. Onde tem menos gente, problemas menores. Tá ok, meus colegas? Então, aí, essa última página, esse exercício está valendo para a nossa terceira avaliação, ok? Que o Cláudio se despede aqui, hoje é sábado, um bom sábado para vocês, um bom final de semana para vocês, e a gente se encontra na quarta-feira, ok? Valeu, então. Fui. Tchau para vocês.